Vamos seguir com o nosso novo painel aqui, então, nosso terceiro painel, Rio de Janeiro e atração de investimentos ESG. E para moderar a discussão, eu convido o CEO da Santander Asset Management, Carlos André. Bem-vindo, Carlos. Bom, muito boa tarde a todos. Antes de mais nada, gostaria de ressaltar aqui meu orgulho, meu prazer de estar representando aqui a Santander Asset Management. No meu caso, diferentemente do André, como bom carioca, botafoguense, melhor agora a partir de 2022. Mas, de fato, um prazer enorme estar aqui num evento tão importante para a cidade onde eu nasci e com o apoio em especial do Santander nessa jornada relacionada ao tema ambiental e de transição energética. Eu vou convidar os participantes do painel em que eu vou moderar, iniciando com o Carlos de Matias Martins Júnior, diretor da Air Carbon Exchange. O Carlos, além de diretor da Air Carbon Exchange, é empresário, executivo e conselheiro de diversas empresas ligadas ao setor energético. Com certeza vai trazer alguns insights bastante interessantes. Chamo também aqui o José Pugas, sócio e head de ESG e agronegócios da gestora de fundos de investimento carioca JGP. E, por fim, gostaria de convidar para se juntar a nós aqui o secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação do município do Rio de Janeiro, Chicão Bulhões. Muito bem. Secretário Chicão, eu acho que vale a pena a gente começar com a sua perspectiva e eu gostaria que você trouxesse aqui uma perspectiva olhando o que já foi comentado aqui pelo próprio prefeito Eduardo Paes, pelo secretário Pedro Paulo, mas trazendo um pouquinho essa perspectiva histórica do legado, das vocações que o Rio de Janeiro tem no que diz respeito a essa pauta ambiental, essa pauta ligada aos temas ESG, olhando também a base de negócios, de projetos, de iniciativas já instaladas aqui, em especial no Rio de Janeiro, né? A gente olhando o Brasil e Rio de Janeiro com essa ambição da gente, de alguma forma, transformar ou confirmar essa vocação, tanto do Brasil quanto do Rio de Janeiro, como sendo um centro de excelência, um centro de atração de negócios ligados à pauta ambiental e de transição energética, e, de alguma forma, olhando dentro do trabalho que vocês desenvolvem na Prefeitura, olhando para frente, como que vocês veem a atuação da Prefeitura nesse sentido para, de fato, fazer com que essa ambição e essa vocação ela se materialize de alguma forma. Bom, obrigado, boa tarde a todos, prazer estar aqui com vocês, agradecer ao Santander pelo evento, ao nosso time aí da Prefeitura do Rio, que tem se engajado nesse tema de noite também. E, do seu ponto de vista, acho que primeiro grande coisa aqui, a gente está com um dos nossos integrantes aqui da mesa, né, chegando no Rio de Janeiro agora, quer dizer, já antigo, com coração na cidade, mas chegando agora com mais vontade, vendo essa vocação de investimentos, que é a Air Carbon, né, a gente conseguiu, nosso time conseguiu conversar aí com o Carlos ao longo do caminho da Air Carbon, vou obviamente deixar ele falar um pouco, mas a gente está muito feliz da Air Carbon agora está realmente abraçando a cidade do Rio nessa agenda e se colocando aqui no centro da cidade com a gente. Isso é um primeiro grande passo aí nesse desenvolvimento desse ecossistema, né? É muito importante que a gente tenha atores relevantes aqui para que tenha esse contato de qualidade, né? Eu acho que um diferencial de São Paulo que fez o dever de casa aí nos últimos tempos, e eu acho que esse foi um diferencial, foi realmente essa interação das pessoas, né? Quer dizer, a pessoa respira negócios quando vai para a cidade, esbarra em alguém no restaurante, esbarra em alguém ali na Faria Lima, esbarra em alguém em algum lugar. Isso acaba, obviamente, gerando um incentivo muito interessante para que as empresas olhassem para essas cidades, né, que se estruturaram dessa maneira,
e que, infelizmente, nos últimos anos, o Rio de Janeiro virou as costas em razão de um governo passado que não deu atenção para a formação de ecossistema. Então, o nosso primeiro passo era, bom, como é que a gente consegue começar a mostrar a atratividade que o Rio de Janeiro já tem, potencializar quem já está aqui, como JGP, outros, né? A própria Air Carbon tinha um bracinho, acho que um pouquinho mais tímido, e, obviamente, atrair esses novos atores para cá. E a nossa agenda foi muito focada em produtividade e mostrar que a gente consegue avançar muito no regulatório para ser melhor que São Paulo em muitas coisas, né? A gente lançou aí um programa que a gente chama Licim, a gente, pelo comando do prefeito Eduardo Paes, a gente integrou os órgãos de licenciamento da cidade, o ambiental com o urbanístico, né? Isso é um avanço. Apesar de algumas gritas de narrativa dizerem que desenvolvimento econômico vai passar boiado e etc., e não é essa a visão da cidade, pelo contrário, né, a visão da cidade é que não existe desenvolvimento econômico no século XXI que não seja sustentável, que não trate de sustentabilidade, porque os grandes fundos, os bancos, os grandes atores que estão aqui buscam isso nesse momento, e obviamente a humanidade busca isso nesse momento. E o grande recado foi que a gente, apesar disso, precisa ter um olhar de qualidade regulatória também, para a gente garantir que as licenças que são emitidas, o processo, a jornada do empreendedor, sejam jornadas que fazem sentido. Então, essa integração desses licenciamentos, o ambiental, o urbanístico, com o olhar de desenvolvimento econômico, que agora a gente está dando licença em 30 dias na cidade do Rio de Janeiro, quer dizer, para você fazer construções sem alterar uma lei urbanística, sem alterar uma lei ambiental. Então, com toda a segurança, a gente dá hoje licenças em 30 dias. A Lei da Liberdade Econômica, aprovada recentemente na Câmara, que a gente flexibilizou o zoneamento da cidade, que tinha aqueles zoneamentos de 1976, que travavam o uso de vários imóveis para que você tivesse atividades comerciais e se formalizasse, principalmente para atividades consideradas de baixo risco, e em baixo risco, obviamente, se considera também o aspecto ambiental, e a gente vai poder formalizar uma gama imensa de pessoas, trazer para a formalidade, melhorar a qualidade de dados, até porque o camarada abria a empresa dele na sala de casa, mas tinha que colocar um endereço fictício no centro da cidade. Quando a gente perde esse olhar de qualidade de dado, por exemplo, a gente não consegue enxergar de fato como a cidade funciona, e não só naquele número frio que aparece ali para a gente. Então, além de conseguir formalizar, a gente vai passar a ter essa qualidade de dados. E, obviamente, aí já foi anunciado pelo nosso secretário de Fazenda aqui, Pedro Paulo, essa questão dos incentivos de ISS, né, o incentivo do ISS neutro aqui para toda uma cadeia de ecossistema, que a Secretaria de Fazenda agora vai aprofundar os trabalhos para que a gente possa evoluir nessa ideia, e quem tiver aqui abraçar o Rio de Janeiro tem esses incentivos, fora os outros que a gente já aprovou recentemente, o Reviver Centro, por exemplo, que traz incentivos urbanísticos também dando potencial em outros lugares da cidade, o projeto de lei 136, que consegue converter os imóveis históricos aqui para que você dê uma utilização adequada e faça um uso misto desses imóveis do comercial com residencial. Então, a gente entrou nesse governo criando todos os mecanismos para que a gente tivesse um ambiente de negócios favorável, com segurança para a cidade, mas que, ao mesmo tempo, entendesse que, obviamente, tempo é dinheiro. Então, esse é o ambiente que a gente está criando aqui. O projeto do Porto Mara Valley, que é um projeto de atração, de formação de pessoas que entendam de programação, de uma mão de obra qualificada, e que esteja aqui no coração do Porto Maravilha também, trazendo uma nova vida para essa região que está infraestruturada. Também é um projeto que acaba conversando muito com essa vinda das empresas para cá. Em breve a gente vai fazer um anúncio grande disso. E uma das metas da Prefeitura, que é construir o Distrito de Carbono Neutro, né, que está no planejamento estratégico da Secretaria de Planejamento, né, também comandada aqui pelo Pedro, que colocou uma meta para que o centro da cidade aqui seja um ambiente de distrito de carbono neutro. Então, assim, todos os esforços que a gente pode fazer para mudar essa percepção da cidade, nós estamos fazendo. Agora tem o segundo tempo, que é, obviamente, os atores privados abraçarem essa ideia, não só pelo carinho que eles têm pela cidade, né, pelo coração, ou por serem cariocas Faria Limers, mas também para que as pessoas possam entender que, de fato, é bom fazer negócios no Rio de Janeiro, que a gente quer ser muito mais do que uma cidade turística, muito mais do que uma cidade bonita, mas a gente quer uma cidade boa para que as pessoas ganhem dinheiro, prosperem, sempre dentro da legalidade. Tem que ser simples para quem quer estar certo e com um olhar de desenvolvimento que seja um grande polo de financiamentos e de transações relacionadas a esse potencial de crédito verde que a gente tem aqui na cidade. Excelente, muito legal, secretário. Bom, Carlos, pegando o gancho da colocação do secretário, e aí, antes de entrar um pouquinho
no teu papel como representante da Air Carbon aqui, eu queria explorar um pouquinho a tua experiência, né, em diversos negócios relacionados a essa pauta energética. Aqui a questão ambiental e de transição energética ela é bastante presente, né, em toda essa temática. Eu queria também aí agora ouvir sobre a sua perspectiva de alguém que já tem essa visão do lado empresarial, do lado de projetos, etc., se o que o secretário Chicão colocou aqui faz sentido realmente, se esses são os requisitos que, de fato, são aqueles que são capazes de sensibilizar as empresas e os negócios para confluírem, para serem concentrados aqui no município do Rio de Janeiro, na tua visão ou não? Claro que a gente vai falar um pouco mais, mas faz muito sentido, sim. Queria, claro, iniciar agradecendo o convite do Santander. Depois de 20 anos fazendo a mesma coisa, agora minha mãe entende o que eu faço. Agradecer aí a liderança das diversas secretarias, essa frota de PhDs que trabalha aí com os secretários aqui. E essa liderança do Rio de Janeiro veio para ficar. A gente tem razões bastante objetivas para abrir uma bolsa de carbono aqui de mercado voluntário no Rio de Janeiro. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas respondendo à sua pergunta, Carlos André, a transição energética no Brasil, ela passa pelo Rio de Janeiro. A decisão de descarbonização dos 4 grandes setores, hard to abate, ou seja, onde a descarbonização é complexa, pelo menos 3 desses 4 setores, o poder decisório está aqui no Rio de Janeiro. Fertilizantes, por causa do gás natural, plástico, por causa da nafta da Petrobras, cimento e siderurgia. Então, pelo menos 3 desses setores, a gente tem atores relevantes cujo poder decisório está aqui no Rio. Obviamente, Eletrobras e, por que não, eletronuclear. Energia nuclear é a menor pegada de carbono por megawatt-hora produzido, empata com energia eólica. O Brasil não pode abrir mão de olhar a diversificação da matriz energética nacional, e isso passa por avaliar energia nuclear. Não sei o que estou falando, o plano Biden agora, que saiu no começo do ano passado, tem, é quase um panfleto no contexto de criação de empregos, mas tem lá uma seção importante sobre energia nuclear. Então, a posição do Rio de Janeiro é muito privilegiada nesse contexto. O gás natural chega aqui. O Brasil acabou de se comprometer, junto com mais 130 países, Global Methane Pledge, ou seja, um compromisso de redução de emissão de metano. Ele passa no Brasil muito pela pecuária, mas também passa mato alto, para a gente cortar mais rápido, diminuir flaring, ventilar o gás natural da exploração de óleo e gás. E o poder decisório está aqui, está na ANP, está na Avenida Chile, com o BNDES, que pode financiar essa transição energética. Então, de novo, é natural que esse processo, em alguns aspectos, o ecossistema de conhecimento acabe sendo pilotado, liderado pela cidade do Rio de Janeiro, principalmente nesses 4 grandes setores hard to abate, como a gente fala no jargão de mercado. Legal, excelente. Bom, Pulgas, pegando um pouquinho aí também da sua atuação e do seu conhecimento nesse setor, e aí, nesse caso, mais especificamente ligado numa empresa que tem por objetivo, de alguma forma, canalizar recursos de investidores e buscar oportunidades, né? Eu acho que, provavelmente, nessa busca, em especial, o Carlos já mencionou aqui algumas empresas, alguns setores que, na verdade, estão nessa transição e que eu, particularmente, nem conhecia essa terminologia do hard to abate, que realmente são aquelas empresas que têm quase que, por natureza, né, um desafio de alguma maneira um pouco mais intensivo. Como é que você enxerga, para além das metodologias, né, de incorporação de critérios ESG nas tomadas de decisão de investimento, como é que você enxerga nesse cenário de empresas fazendo as suas transições e o mercado de transição energética e de crédito de carbono em evolução,
eventuais novos negócios e novas oportunidades de canalização de recursos de investidores que tenham, eventualmente, uma conexão com toda essa pauta que a gente está vendo aqui acontecendo, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, e que é palco aqui desse nosso debate. Obrigado pela pergunta. Primeiro, eu agradeço a todos por estarem aqui. Eu sei que grande parte por causa do dilúvio lá de fora, mas ainda assim agradeço. E obrigado pelo convite, parabéns à Prefeitura do Rio pelo brilhantismo que está sendo realizado. Com a perspectiva de investidor, observando esse cenário de transição, eu queria responder não só essa pergunta, mas uma outra questão que veio anterior, que estão bem conexas, que foi falado qual o prêmio que se dá para uma empresa que é a ESG. Você vai dar o número agora. Não, eu vou dar uma péssima notícia. Se eu der número, eu me comprometo, é péssimo isso. O que a gente tem, eu gosto de pensar que esse dilema, eu já passei por esse dilema de pensar de como temos a economia em transição e como canalizar investidores, como pensar novos modelos de negócio. E a resposta eu encontro com Nara Leão, em 1987, quando foi lançado o primeiro CT do Brasil, inclusive aqui no Rio de Janeiro. Se eu tivesse, naquele momento, pegando um plano de negócio para investir em uma indústria de disco de vinil, eu ficaria preocupado com a obsolescência daquele negócio. É mais ou menos quando observamos as empresas no momento de hoje. Mais do que pensar qual prêmio que eu tenho que dar para uma empresa que é high ESG, é qual desconto que eu tenho que dar numa empresa que não consegue fazer a sua transição para uma economia verde. Quando a gente observa, por exemplo, lá com o negócio, vamos pegar logo uma área que é um percentual significativo do PIB, uma responsabilidade gigantesca no acordo de metano e no TFF. Se eu tenho uma empresa que não tem rastreabilidade de fornecedores diretos e indiretos, não tem a menor ideia de quanto promove de desmatamento, e nós temos uma legislação europeia, que é o Due Diligence Act, falando que vai parar de importar desmatamento. Ao analisar essa empresa, eu vou pensar, tá bom, ela não tem capacidade mais de exportar. Então, qual o desconto? Vale a pena investir nela? É muito mais do que a gente tem que pensar o quanto que eu vou dar de prêmio para o ESG, é o quanto que eu vou descontinuar investimentos em empresas que não têm capacidade de continuidade. E aí, já respondendo a questão de como que a gente pode canalizar investimentos para esses novos modelos de negócio, é entender que uma empresa, para que ela não seja obsoleta, ela tem que ter um modelo de negócio competitivo com as novas diretrizes. Uma cidade, para não ser obsoleta, ela tem que ser capaz de atrair investimentos compatíveis com um programa de desenvolvimento para a nova economia. A gente sempre tem que lembrar que finanças sustentáveis, muito mais do que finanças, é cultura. A gente tem um foco grande na área financeira e tenta procurar as respostas no financeiro. As respostas não estão no financeiro. Elas estão muito mais nesse momento de disrupção cultural, de uma mudança cultural profunda que nós estamos vivenciando, e isso impacta regulações. Então, esses modelos de negócio eles terão que ser repensados. Nesse momento, o mercado financeiro ele pode pagar o prêmio, que é o prêmio verde, o grande mito do mercado financeiro, que é o pagamento do prêmio verde. Só que a gente está vendo que com a COP, só no Deforestation Free Finance, que é um commitment dos investidores de não investir mais em desmatamento, nós tivemos um total de comprometimento de 8,7 trilhões de dólares. Depois da COP, por causa do Net Zero Alliance, nós temos mais de 50% de todos os ativos financeiros globais vinculados de alguma forma a premissas climáticas, pretendendo ser carbono negativo e nature positive. Dessa forma, quando a gente observa esse movimento, não é uma questão de pensar em prêmio verde, é uma questão de começar a pensar em interrupção de fluxo de capital. Quem está ficando de fora dessa onda são aqueles fundos com quem você não quer se relacionar. Então, o nosso papel como mercado financeiro é fazer o máximo para a transição das economias, para nós termos ativos para investir, que consigam fazer a transição, mas também saber que nem todos vão fazer a transição. Então, nós temos que ter escolhas difíceis. O mercado financeiro ele está no centro nervoso de toda a transformação. Nós sempre financiamos do patismo ao velório, de todos os setores. Então, nós temos que assumir essa posição ativa de apoiar a transição daqueles que funcionam e um término digno para aqueles que não conseguirem fazer a transição. Muito legal, Pulgas.
Aí eu vou pular para o Carlos de novo, porque eu acho que a gente faz um gancho interessante para o projeto da Air Carbon aqui, né? E até nessa lógica, né, de empresas que têm a capacidade ou que já estão num momento mais evoluído no que diz respeito à sua transição e às outras menos, a importância, eu queria que você explicasse um pouquinho, Carlos, a importância da Air Carbon, qual é o papel da Air Carbon no que diz respeito à conexão ou a um hub de negociação desses créditos de carbono, porque na prática tem um papel também importante no que diz respeito à conexão daqueles que de fato necessitam fazer a sua compensação da emissão de carbono com aqueles que têm, né, mais capacidade de gerar esses créditos de alguma forma. Queria que você também falasse um pouquinho sobre esse projeto, depois o secretário Chicão pode complementar em relação à perspectiva da importância para a cidade desse projeto da Air Carbon. Rapidamente, a Air Carbon é um marketplace, é uma bolsa que comercializa crédito de carbono. Ela foi fundada há 4 anos em Singapura, com dinheiro do governo de Singapura. Nossa empresa de investimento trouxe a Air Carbon aqui para o Rio de Janeiro, Rua São José, no centro. CNPJ saiu faz uma semana aí. A ideia é poder comercializar reduções de emissões do mercado voluntário inicialmente nesse ambiente de bolsa. Acho que o pessoal da B3 não está aí, é osso, é um negócio que é ainda pequeno, a gente vai crescer junto com o mercado voluntário, mas a ideia é justamente conectar os ecossistemas brasileiros nesses setores, eventualmente, onde você tem alguma conexão com o mercado regulado, e permitir, por exemplo, o que a gente chama de price transparency, ou seja, descobrimento de preço. Muito importante para a criação do mercado, que hoje a sinalização de preço seja pública, seja dada. Tipicamente, quando você tem um projeto de redução de emissão, você contata um corretor majoritariamente localizado na Europa e também na Índia agora. Eles vêm com um preço, você, proponente do projeto, não tem como verificar isso, você acaba fazendo 3, 4 cotações e vende em contratos bilaterais, tipicamente pelo preço mais alto. Estabelecer uma bolsa, um marketplace aqui no Rio de Janeiro, vai permitir que os ativos brasileiros sejam precificados com visibilidade global. A bolsa já tem 160 participantes. As grandes tradings globais já são participantes da bolsa, elas operam quase que diariamente. Glencore, Cargill, ADM, Bunge, todas gerando liquidez. E hoje não existe nenhum projeto brasileiro ainda registrado, porque até recentemente, como eu falei, o mercado trabalhava em acordos bilaterais e mercado de balcão. Então, eu acredito que o grande benefício de trazermos um marketplace para o Brasil é criar-se mecanismos de visibilidade para precificação do ativo redução de emissão no Brasil. E aí uma segunda derivada bastante importante também é, hoje, um projeto de redução de emissões do setor de energia, ou mesmo um projeto de redução de emissões de regeneração de floresta, não tem visibilidade de preço, de curva de preços, por exemplo, no futuro. A criação de um marketplace permite isso, e isso não deixa de ser uma receita adicional para qualquer tipo de iniciativa de investimento, e vai permitir, então, essa segunda derivada, onde os bancos poderiam, por exemplo, usar esse tipo de contrato como lastro. Então, visibilidade de preço para o mercado à vista, de comercialização de crédito de carbono, e também, quem sabe, a formação de uma curva de preços para esses ativos que hoje, basicamente, não são precificados. Legal. Secretário, pegando esse gancho aí da vinda da Air Carbon aqui para o Rio e olhando sobre a perspectiva de desafios, né? Quando você já colocou muito bem sobre a lógica do plano de vocês em tentar, de fato, trazer para o Rio de Janeiro essa centralidade de negócios com essa pauta de ESG, mais especificamente na pauta ambiental.
quais seriam os principais desafios e eventualmente até pegando o benefício e como que foi a discussão sobre a vinda da Air Carbon aqui para o Rio de Janeiro, mas como você enxerga os principais desafios da cidade no que diz respeito à consecução desse plano de transformação da cidade do Rio de Janeiro num centro de negócios ambientais e de pautas ESG? Acho que os elementos mais difíceis a gente tem bem equacionado. Primeiro, vontade política. Acho que esse evento aqui é um primeiro grande passo, né? O prefeito do Rio de Janeiro aqui, os secretários, com apoio do Santander, com todos esses atores aqui reunidos, essa vontade política da sociedade, que eu acho que esse primeiro passo já foi dado. O segundo é, obviamente, essas questões estruturais que a gente trouxe aqui, né? Você fez uma pergunta no painel anterior sobre o que mais fizeram aqui, né? Sobre o que era mais importante, IS ou G. E a gente tem uma visão muito do G. A gente acha que o G ele é absolutamente fundamental para que a gente consiga entregar os outros dois, né? Principalmente sob o ponto de vista de administração pública. Se a gente tem uma boa governança se reflete num ambiente fiscal favorável com o trabalho que foi feito aqui já pela fazenda comandada pelo Pedro, pelo prefeito, né? Se você tem uma boa governança de estrutura de funcionamento da prefeitura, se você tem uma boa relação com os demais órgãos dos poderes e todo mundo compra essa ideia, você vence essa governança que gera impactos sociais, que gera, obviamente, resultados na ponta do ambiental que a gente gostaria. Mas tem um outro aspecto, que é o papel dos políticos, que é comunicar para a galera. É claro que a gente tem públicos qualificados, técnicos, e o pessoal aqui hoje nessa sala, provavelmente a maioria sabe do que a gente está falando aqui quando a gente usa termos técnicos. Mas o que para a Dona Maria e o seu João vai melhorar no dia seguinte, como é que a vida dele melhora e como é que ele abraça essa ideia que a cidade está trazendo para que essa seja uma coisa da sociedade carioca, né? E não só de grupos específicos que se instalam aqui. E aí, eu acho que o nosso maior desafio é um pouco trazer essa realidade, né? E a gente consegue trazer ela para histórias do dia a dia. Poxa, todo mundo quer morar do lado de um parque, é uma delícia, né? Todo mundo quer ter uma árvore na sua rua, todo mundo quer ter mobilidade urbana para poder, talvez, ir para o trabalho de bicicleta, não ter que ficar 3 horas no trânsito. Todo mundo quer ter menos poluição na janela da sua casa, porque o ônibus que não usa diesel e é elétrico é mais silencioso e tudo mais. Então, quando a gente tem esse terceiro passo, essa terceira vertente, eu acho que aí a cidade começa a se entender como uma cidade que busca sustentabilidade, não só para grupos, vamos dizer assim, mais abastados, mas para todos os grupos. E aí eu acho que a cidade começa a se compreender como uma cidade ESG. Porque eu acho que, de novo, o mais importante é a gente vencer essa barreira de segregação social que às vezes a gente até tem na linguagem, no dia a dia, nessa questão de formalidade. E aí é o nosso desafio mesmo como político, como cidade, né? A gente saber comunicar o porquê que é muito importante você não só preservar isso, mas a gente conseguir atrair isso e esses atores que estão aqui na mesa, e por que isso é um ganho, por que isso vai gerar empregos inteligentes, por que isso gera uma qualidade de vida melhor, né? Se falou muito aqui, acho que o Armini tocou nessa palavra, né? Qualidade, né? Qualidade da nossa vida no dia a dia, que no final do dia é para isso que a gente está trabalhando aqui, né? Quer dizer, para melhorar também o aspecto da vida das pessoas. A gente não quer um Rio pior só porque a gente gosta, mas porque a gente mora aqui, obviamente, porque tem muita gente aqui que se beneficia disso também, e esse é o resultado que a gente quer dar. Então, acho que aí é o nosso desafio de comunicar isso bem, de uma maneira compreensível, e evitar uns extremismos que às vezes a gente tem que lidar na cidade, que são meio irracionais quando a gente trata no assunto meio ambiente, né? Até porque a gente sabe que aquele negócio, às vezes a árvore está morta, tem que ser tirada, senão vai cair, não tem valor ambiental, mas é difícil você dizer, essa árvore não tem valor ambiental. Toda árvore tem valor ambiental, né? Mas não necessariamente sob o ponto de vista técnico. E aí, de novo, acho que esse é o desafio da racionalidade também, né? Como a gente desenvolve, ainda fazendo obras, ainda fazendo intervenções, ainda tendo empresas, como o Carlos colocou aqui, de setores poluidores, mas que ao mesmo tempo a gente consiga ser referência, como uma cidade que plantou desde 1984 10 milhões de árvores, por exemplo. O Rio de Janeiro tem aí 1/3 do seu território em árvore, quer dizer, em florestas. Então, a gente está em 8º no ranking da Economist em segurança ambiental. Não somos nós que estamos dizendo, é a revista Economist que colocou a cidade do Rio de Janeiro como 8ª no mundo em termos de segurança ambiental. A gente dá as licenças ambientais, às vezes para o camarada tirar 100 árvores, 50 árvores, ele tem que pagar uma compensação ambiental de replantio imensa, né, de 1.800, 1.500, 2.000 novas árvores, e a gente dá essas licenças todos os dias, obviamente sempre pensando desse lado também. Então,
Acho que o nosso desafio é esse, assim, de comunicação, de vencer isso de uma maneira mais racional possível e olhando e entendendo que os poluidores também serão parte dessa construção de desenvolvimento econômico da cidade, porém, podem ter, com os incentivos corretos, esse mecanismo de compra desses créditos de carbono para que a gente gere emprego. ESG, gera um emprego que não tenha esse impacto ambiental que o mundo precisa reverter, mas a gente não abre a mão ainda de alguns empregos tradicionais, de algumas indústrias tradicionais que a gente também precisa e que são ainda muito importantes também até para o desenvolvimento da cidade. Eu vou até me permitir fazer uma observação em cima da sua colocação, que eu acho que é perfeita, e como carioca também, a gente vivencia muitas vezes essa realidade do tipo... Poxa, mas que cidade maravilhosa, né? Temos aqui todas as pré-condições para realmente uma vida de qualidade na cidade e que muitas vezes, talvez o lado social, né, de alguma forma, acabe maculando o que poderia ser realmente uma cidade para se ter uma qualidade de vida a melhor possível. Então, um pouco até fazendo referência aos outros painéis que ocorreram anteriormente, né, o quanto que, sob a ótica, em especial de quem está à frente aí da governança da cidade, do nosso estado, dessa importância sob o ponto de vista, imagino também, de todos que moram e que contribuem com seus impostos aqui, desse equilíbrio, né, de nada vale uma pauta ambiental bem endereçada se na prática você não tiver as outras pré-condições também presentes. Acho que isso é muito importante e eu percebo exatamente esse ponto de vista na gestão que vocês estão fazendo à frente aqui do município. Pulgas. Dentro dessa pauta de empresas em transição, você também mencionou, né, aquelas que vão ter mais dificuldade. Como é que você enxerga o setor financeiro e os canalizadores de recursos também como, de alguma forma, fomentadores, né? Porque não adianta também a gente, de alguma forma, a gente assumir que essas empresas serão penalizadas, mas se a gente também não comunicar, porque tem um trabalho também de construção de uma consciência, de uma certa forma, dos valores necessários nessa pauta ESG, até sob a ótica de investimento e de não penalização do capital investido. Você tem percebido realmente um maior engajamento? Porque o que a gente percebe muitas vezes são os gestores incorporando nos seus modelos de avaliação, nas suas perspectivas de investimento isso, mas talvez uma deficiência de comunicação, talvez até por uma falta ainda de uma padronização maior, né, das informações de alguma forma. Como é que você tem visto a maturidade em relação ao engajamento e à comunicação com as empresas? Quando nós observamos ESG, a gente tem que ver que lá no início era muito mais um check the box, né? Você tinha lá uma lista de elementos que você dava gradação ou marcava sim ou não. Era uma visão muito diagramática do ESG. Lembrando que ESG já é uma simplificação por si só da sustentabilidade, que tem um conjunto de premissas científicas que não foram inventadas no mercado financeiro. Então, é o primeiro grande ponto que eu acho que vale destaque. Muitas empresas ainda estão nesse check the box, fazendo o seu elenco a partir de elementos objetivos, não necessariamente setoriais. O que eu tenho visto, dentro daquilo que nós podemos considerar como as melhores práticas na gestão financeira ESG, que algumas começam a arrumar para um active ownership. Como que eu posso ser ativo junto a conselhos? Como que eu posso, observando uma empresa, a matriz de materialidade daquela empresa, as externalidades geradas por aquela empresa, eu consigo ter um papel de mudança para aquela empresa, sendo eventualmente até mais compreensível em questões de governance, sendo um pouco mais construtivo na liderança, no nosso papel de influenciar positivamente os caminhos do capital para uma empresa que está se esforçando para fazer a sua transição. O que eu vejo que ainda está um pouco negligenciado é a inovação financeira, principalmente na área de crédito. Eu acho que nós temos que ser muito criativos na composição de modelos de crédito verde, incorporando serviços ambientais, créditos de carbono, dentro do desenho, não como algo em paralelo, mas como algo constitutivo desses produtos de crédito. Então, eu vejo a evolução ocorrendo. Eu acho que o próximo passo é termos uma inovação financeira maior, é termos um active ownership muito mais forte no public equity, que ainda não é muito forte no Brasil. Temos visto
exemplos excelentes, né, em number one lá fora, em outras, fazendo mudanças reais, e hoje no Brasil eu acredito que nós tenhamos essa capacidade de transformação. E o último aspecto, que eu até por causa do tempo, que eu visualizo como uma evolução necessária do mercado financeiro, na curadoria desses ativos, é começar a fazer um trabalho interno de aculturação. O que nós temos são muitas empresas do setor financeiro que têm as técnicas, ferramentas e consultorias pagas, mas pouca internalização da cultura ESG. Então, o walk the talk ainda é uma dificuldade gigantesca dentro do setor financeiro nacional, que nós precisamos superar. Isso em questões de diversidade, em questões de real compromisso com mudanças, de combate a mudanças climáticas, de encaixamento real com a sociedade em geral. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos, porque não vai ser a consultoria que vai resolver, mas sim uma mudança de postura das lideranças do mercado financeiro. Esse vai ser o grande desafio nosso na próxima década. Legal, aí entra muito, inclusive, o conceito de stewardship, né, e da conscientização do papel de responsável fiduciário pelo recurso dos investidores e na sua obrigação de representá-los em todas as pautas junto às empresas investidas, né, de alguma forma. E, nesse sentido, eu acredito que as pautas ESG estão cada vez mais presentes nos debates, né, de reuniões de conselhos, reuniões de acionistas das empresas, e, claro, que os gestores de recursos, com o chapéu de responsável fiduciário e de representante dos acionistas, têm que estar equipados, né, de alguma forma, para, de fato, detectar, induzir e fazer prevalecer seus pontos de vista nessas discussões. Eu acho que isso aí é fundamental. Carlos, acho que aí, para a gente, de uma certa forma, já começar a pegar umas perspectivas finais, talvez fosse interessante, onde você enxerga aí desdobramentos, oportunidades nessa pauta ambiental, de transformação energética, de crédito de carbono, olhando daqui para frente, Brasil, em especial Rio de Janeiro também, como é que você enxerga aí o olhar para frente nesse tipo de tema aqui no Rio de Janeiro? Eu acredito que, de uma forma mais ampla, a sociedade brasileira precisa se conscientizar do papel e do potencial brasileiro de contribuir com a descarbonização global. Então, eu falei muito pouco aqui de florestas, porque, de fato, inclusive, minha formação é do setor de energia, porque a gente vai ter sucesso, o Brasil como sociedade, como eventualmente vai se posicionar como um agente, ator importante no tema descarbonização, se a WEG comprar aço da Ternium com pouco flaring do gás natural, comprando biometano e entregar esse motor com a menor intensidade de carbono na Europa. É diferente de vender créditos de carbono para a Alemanha. Eu acho que este é o papel fundamental, quando eu falei dos 4 setores hard to abate, olhar o que o Brasil tem de capacidade de descarbonização, de diminuir a intensidade de carbono das diversas cadeias de valor, nas quais, especificamente eu falei do Rio de Janeiro, mas que o Brasil, de uma forma mais ampla, nessas cadeias de valor que estamos inseridos, com essa perspectiva que eu gostaria de olhar daqui a 5 anos, 10 anos, com todos esses compromissos das empresas de redução de emissão. Não deveríamos olhar mesmo para o negócio da Air Carbon, por exemplo, de precificação, é um instrumento de sinalização de preço para que as cadeias de valor, os ecossistemas brasileiros possam, de uma forma mais ampla, descarbonizar seus produtos e vendê-los no mercado global. Acho que essa, talvez, para mim, seria a medida do sucesso do que a gente está fazendo hoje aqui, né, coletivamente, na cidade do Rio de Janeiro. Daqui a 5 anos, de novo no Museu da Manhã, ver se a gente conseguiu entregar motor WEG, estou dando um exemplo aqui, mas para poder usar a Ternium, que é uma siderurgia local, porque compra também biometano do aterro de Seropédica, e de Dois Arcos, que é um aterro no estado do Rio de Janeiro, ou seja, todas as empresas localizadas aqui, de alguma forma, no Rio de Janeiro. Muito legal. Achei
Muito legal a reflexão, e aqui, em última instância, não se trata apenas de negócios financeiros e compra e venda de crédito de carbono, né? Eu acho que o secretário Chicão aí, também passando aí para as suas considerações finais, e eu acho que as reflexões do Carlos provavelmente também refletem e ressonam bastante aí quando vocês estão planejando e implementando, né, esse plano de negócios relacionado a essa pauta ambiental, a pauta ESG aqui no Rio de Janeiro. Queria que você, de alguma forma, aí passasse sua mensagem do olhar para frente também. Acho que a principal mensagem nossa aqui, obviamente estamos num painel de atração de investimento, é mais para quem está nos assistindo aqui. Acho que todos vocês são potencialmente embaixadores da cidade do Rio de Janeiro. E toda vez que alguém pergunta como é que está o Rio de Janeiro, toda vez que alguém ouve vocês falarem do Rio de Janeiro, toda vez que vocês marcam uma reunião dentro ou fora do Rio de Janeiro, a mensagem que vocês passam para o ecossistema, para as bolhas de cada um de vocês, é uma mensagem muito forte, muito potente. Então, acho que o mais importante aqui é vocês que estão sentados na plateia propagarem mensagens importantes sobre o que vocês estão vendo. Ninguém está pedindo para defender governo, não. A gente está pedindo para defender a cidade do Rio de Janeiro. Até porque isso aqui é bom para todo mundo, é para quem mora aqui, é para quem está aqui, independente de quem está sentado na hora do momento que está tendo aquela responsabilidade de tocar a cidade. Então, propaguem a mensagem do Rio de Janeiro. Eu acho que se a gente não falar sobre isso, né, se a gente não falar sobre isso em São Paulo, ou em outra cidade, ou no exterior, e se a gente só propaga as nossas desgraças, que fazem parte da vida, que a gente tem que encarar, que a gente tem que resolver, que são nossa responsabilidade também, mas se a gente só falar delas, é óbvio que essa percepção também, é óbvio que isso não chega na ponta, é óbvio que isso não chega nas pessoas. E sempre que alguém te convidar para fazer uma reunião em São Paulo ou em outro lugar, São Paulo a gente chama vocês, tentem marcar aqui no Rio de Janeiro. Acho que esse pequeno movimento às vezes muda o mundo. Acho assim, poxa, eu quero marcar uma reunião, por que eu vou pegar aquela ponte aérea? Não gaste o carbono para ir de avião, faça com que eles venham gastar o carbono da vinda para cá e sentem num hotel do Rio de Janeiro com uma vista bonita e fechem negócios com vocês. Obrigado. Bom, pessoal, nós chegamos aqui ao final do nosso tempo. Eu queria agradecer demais a presença do Carlos, do Pugas, do secretário Chicão. Para mim foi uma honra poder mediar esse painel, aprender um pouquinho com vocês e, melhor ainda, representando o Santander aqui nesse evento na minha cidade natal. Muito obrigado a todos. Um abraço.